Momento da meditação no ar. Por isso que vos fala Bruno Che. Vamos meditar no texto sagrado que se encontra em São Mateus, capítulo 9, versículo 27 até o 34. Sem delongas, leiamos o texto sagrado. Vamos lá. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, chamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: crede vós que eu posso fazer isto? Disseram-lhe: sim, Senhor. Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém os saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: esse expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Os fariseus sempre colocando problema onde não tinha, sempre querendo desmerecer os milagres, os prodígios de Jesus, né? Os fariseus, tudo que Jesus fazia era demérito, nada era pelo próprio mérito dele ser filho de Deus, enfim. Então Jesus, ao sair do lugar onde estava, fora caminhar, partir para uma outra banda, para um outro lugar, e seguiu 2 cegos, ou se aproximou 2 cegos deles. E aí você pergunta: mas como que 2 cegos podem chegar próximo de Jesus se eles são justamente cegos? Eles têm problema na visão. Obviamente que existia algum meio pelo qual eles conseguiam, entre aspas, enxergar, ou seja, que lhes servisse de ajuda para eles caminhar, né? Como existe hoje em dia muletas ou bastões que dão algum norte, alguma direção para o cego. Existem cães guias que também ajudam o cego. Obviamente que no passado não sentia pelo menos o cão, mas alguma coisa deveria ter, ou alguém, né, também poderia ajudar a conduzir o cego até Jesus. Veja quão era difícil ser cego, né, naquele tempo. Hoje, com a modernidade, você tem até que os cegos colocam os dedos num teclado de um PC e conseguem escrever. Olha que loucura, né? Loucura entre aspas, querendo dizer que espanto, né? E que coisa boa para os cegos. Então, hoje eles podem escrever, hoje eles são guiados, hoje eles têm acessibilidade ou têm de alguma maneira ajuda, né? E os locais onde que eles vão deve ter, pelo menos por lei, a lei da acessibilidade, se não me equivoco, é esse o nome da lei, de acesso, né? A lugares que não poderia ir. Portanto, por exemplo, os cadeirantes têm aquelas rampas. Isso advém exatamente dessa lei. Rampas essas, obviamente, nas calçadas, e a lei exatamente da acessibilidade, tá? Hoje, realmente, os cegos têm, pelo menos na teoria, seus direitos, né? E tem algumas prerrogativas também.
inclusive até procedimento cirúrgico que pode de algum modo fazer com que ele enxergue pelo menos 20, 30%. Existem várias maneiras para de alguma forma fazer com que o cego tenha de fato pelo menos dignidade. Naquela época muito contrária de hoje, era muito contrária, né? E com os escassos medicamentosos ou medicinais, né? Da medicina ou de cirúrgicos, também da própria acessibilidade, quão sofrimento sofria, né? O quanto sofria os cegos, os que tinham deficiência visual. Então, eles possivelmente com a ajuda de alguém chegaram até Jesus e dizendo: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Eles clamaram ao Senhor. A visão que impedia de enxergar Jesus não foi o empecilho, não foi a desculpa para eles não se chegarem a Jesus. Foi justamente a causa, o motivo. Muitas pessoas às vezes reclamam de tudo, chegam a falar: eu sou cego, não tenho capacidade. Outras que, e isso é até muito mais pior, são perfeitas, mas colocam dúvidas, colocam empecilhos em tudo e não vão para frente. Outras que têm debilidades, deficiências, acabam mostrando exatamente que é possível viver dignamente e é possível ter uma vida quase que normal, mesmo com a deficiência. Nós vemos hoje em dia quantos cegos que são habilidosos em músicas. Inclusive na minha outrora denominação tinha um sujeito que era cego de Curitiba que tocava maravilhosamente uma guitarra, né? Então quer dizer, isso é de acordo com o ponto de vista da pessoa. A pessoa tem fé, tudo é possível, e mesmo que continue com a debilidade. Já outras que não têm fé, até não tendo a debilidade, a deficiência física, acabam realmente ficando para trás por conta exatamente de não ter uma mentalidade cristã, por não ter uma autonomia que os cegos, mesmo limitados, têm, né? Uma capacidade de resiliência, de vencer as dificuldades, totalmente diferente daquele que nunca passou nada da vida, ou que foi cuidado de uma maneira equivocada, educado, né? Aquele sujeito, aquela sujeita que foi tratado como o filhinho ou a filhinha do papai e da mamãe, né? Esses sempre são os reclamões, tem tudo e reclamam de barriga cheia e não conseguem enxergar exatamente. Tem pessoas que estão sofrendo muito mais do que eles, com deficiência, com pobreza, com parcos recursos, enfim, com várias outras adversidades, ainda conseguem viver. Já esses mimadinhos, já esses Mauricinhos e Patricinhas, né, acabam até mesmo querendo tirar sua própria vida. Veja que lamentável isso. Então os cegos chegaram diante de Jesus e pediram, clamaram: se eu não posso ver, eu posso pelo menos clamar. É isso que muitos não pensam nos dias atuais. Eles têm uma deficiência, às vezes não é física, mas às vezes é emocional, às vezes é uma timidez, e eles só ficam com aquele ponto negativo, não olham o ponto positivo, aquilo que eles têm como a favor deles, que vai servir, vai ser útil, que realmente mostra a sua competência, a sua capacidade, negativo e não no lado positivo. O cego, ele estava cego, mas não estava mudo, podia falar. Ele não perdeu
a sua comunicação. E hoje, muitos, como já estava dizendo, eles acabam olhando para as coisas ruins e não vendo as coisas boas. Por exemplo, um sujeito que ele é uma pessoa que é tímida, no entanto, ele tem um notável conhecimento em física, química, enfim, e o camarada não se desenvolve porque ele só fica olhando para o lado tímido. Ah, eu sou tímido demais, sou envergonhado. Ah, é porque eu sou feio. Ah, porque eu não tenho pai. Ah, vai colocando cada vez mais obstáculos. E a sua competência, o seu dom que Deus deu, que é um talento que ele está enterrando e não está despertando, está lá. Aquilo que seria o ganha-pão dele, que iria realmente fazer com que ele até perdesse a timidez, porque é a capacidade dele, e não está sendo usada. A pedra bruta está lá para ser lapidada e ele não lapida. E cada vez vai se enterrando mais. Pessoas que estão, por exemplo, num determinado emprego, estão pelo fato da grana, não porque gostam ou porque são pessoas que têm a capacidade de produzir bem e se satisfazer ali naquele emprego. Seria uma outra área, mas estão ali, como já disse, por conta do dinheiro. Aí sofre, porque não sabe dar valor àquilo que é para ser dado. Um outro exemplo também com relação aos casamentos, a relação conjugal. Às vezes o esposo ou a esposa só aponta o defeito deles e não vê o ponto positivo, e fica atacando inclusive o outro. Por conta disso, ele não se dá bem, ou ela não se dá bem, mas não tem absolutamente nada a ver. Porque quando a pessoa realmente está determinada, ela muda o foco. Eu falei na última edição dos 3 F, de fé, de força, fé e exatamente foco. E nós temos que ter o foco. Qual é o meu objetivo? O objetivo do cego qual era? Ter visão, ter a sua vista sã. Ele não podia enxergar para chegar diante de Jesus quando Jesus estivesse passando. Com certeza ele ouviu alguém passando, os passos de Jesus, os atropelos, os atropelos, e viu alguém falando: ó, Jesus está passando. Ele chegou até Jesus e falou. Então ele usou o ponto positivo que ele tinha, que era a audição, e era também a fala. E é isso que nós temos que fazer. Está muito claro, para nós alcançarmos a bênção em todas as áreas da nossa vida, para nós realmente sermos pessoas de fato abençoadas. Olhemos mais para o nosso lado positivo. Na realidade, se nós formos analisar, todo mundo tem ponto negativo. E por que se dá bem? É porque ele, mesmo que na sua vida tenha mais ponto negativo do que positivo, ele olhou pelo ponto positivo. E outras pessoas têm mais ponto positivo na sua vida do que negativo e só olham o negativo. E por isso que está aí a destruição. A pessoa no campo conjugal que é traída, ela acaba se retraindo e achando que nenhum homem presta ou que nenhuma mulher presta, e não vive mais a vida, não tem mais um relacionamento amoroso por conta disso. É exatamente isto. O objetivo o que é? Ter um companheiro, uma companheira. Então, se não deu daquela forma, daquele jeito, com aquela pessoa, você tem que aprender com os erros. Você vai procurar de uma outra maneira, falar com a pessoa diferente daquela e se relacionar com ela. E isso é o maior problema dos problemas
emocionais. Realmente é preciso muita análise, é preciso muito divã para realmente as pessoas entenderem essa verdade, que é um truísmo, é uma obviedade, está claro, está nítido. Veja, um cego teve essa percepção e você não tem? Então realmente você está cego simbolicamente. E Jesus chama você para a visão. Jesus chama você para a luz. E o despertar para a luz é isso. É você parar, analisar, refletir e ver o que precisa ser mudado para melhor, para então você ter uma vida mais qualitativa, uma vida mais abençoada. E chegando os dois cegos, veja que não era um, eram dois. Possivelmente um ajudava o outro. Mas Jesus disse: como pode um cego guiar o outro? Ambos cairão na mesma cova. É verdade. Mas, de algum modo, pelo menos na fé, pelo menos com a crença, porque você já ouviu aquela máxima que diz, né, que a união faz a força. Pelo menos eles deveriam estar unidos na fé da cura da sua deficiência física. Isso é muito importante. Quando você tem a ajuda de uma pessoa para você não ver ou não usar de pretexto a sua deficiência para não avançar, né? Quer dizer, se auto-vitimizar e procurar desculpa, coitadismo, isso tem que ser deixado de lado. Eu sei que existe, que é a realidade, mas para você melhorar, você tem que deixar de lado. Então, junto com outros que querem a mesma coisa, se unir para alcançar o objetivo, ter foco. Então, primeiro é necessário deixar alguém lhe ajudar. Você aceitar a pessoa que quer lhe dar o subsídio. Segundo, é necessário você se unir a uma causa, a sua causa, vamos dizer. Porque tem pessoas que estão passando pelo mesmo perrengue que você, pelo mesmo momento. É óbvio que você não pode estar diante de uma pessoa que não quer melhorar, porque tem pessoas que passam pelo mesmo estado que você está passando. Isso cada vez mais coisa negativa e fazendo você alimentar aquela coisa negativa. É melhor você se afastar dessa pessoa, porque as más conversações corrompem os bons costumes, corrompe o teu pensamento bom de melhora. Agora, se essa pessoa está passando por esse mesmo mal, mas quer melhorar junto com você, é bom haver então essa união, porque ambos vão vencer juntos. A Bíblia fala que é para nós ajudarmos os irmãos fracos na fé, para nós considerar os domésticos na fé. E tudo isso está aqui englobado nessa passagem que Jesus está falando aqui, ou que, melhor dizendo, São Mateus está falando, relatando que Jesus curou os cegos. E eles então brandam dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Jesus, de acordo com a simbologia, realmente era o filho de Davi, pelo fato que Deus prometeu do trono do reinado do rei Davi um sucessor. Prometeu salvação, prometeu vida eterna, prometeu, enfim, a restauração de Israel, que adivinha do trono de Davi. Então por isso que Jesus era considerado filho de Davi. E São Mateus relata muito bem isso, o ponto de vista de rei de Jesus, né? E depois ele foi até chamado de rei dos judeus, até um pouco ironicamente, né? Principalmente quando ele estava na cruz, ou na via crucis. E Jesus, sendo simbolicamente filho de...
veja, que os cegos reconheceram isso, que Jesus era rei, que Jesus era soberano e que eles eram súditos. Eles se humilharam, e quem se humilha alcança a exaltação. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Ora, se Deus não vai ter compaixão daquele que pede misericórdia, ainda exalta o seu nome, ainda diz que ele é maior, superior a eles, que é humilde de fato, que é verdadeiro de fato, que não está usando de bajulação, que não está usando de demagogia, que não está usando ou sendo hipócrita, mas sim transparente e verdadeiro, porque é isso que Deus quer, a sinceridade dos nossos corações, essa sinceridade que move o coração de Deus, assim como Deus perdoou Davi, porque o seu coração era contrito. Davi quer dizer o amado, aquele que tinha um coração segundo Deus. E quem tem um coração mais contrito, um coração aquebrantado, um coração de carne e não de pedra, esse alcança a bênção do Senhor, porque Deus ouve dos céus os rogos, as petições de quem realmente se humilha. E os cegos, então, não perderam a oportunidade, clamaram, buscaram a misericórdia, a compaixão de Deus. E quando chegou a casa, Jesus chegando a casa, a uma casa, a algum lugar, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Olha que interessante. Jesus ratifica, né? Ou faz a indagação para ratificar exatamente o milagre, confirmar o milagre. E veja que os cegos não desistiram, foram persistentes, porque eles chamaram: tem compaixão de nós, filho de Davi, possivelmente no caminho, e Jesus não parou. Quando Jesus para, então, numa casa, num local, os cegos se aproximam dele. Eles poderiam ter parado no caminho, já que Jesus não deu o ouvido, não deu ouvido, não lhes deu ouvido, né? Não parou para ir atrás deles. Possivelmente Jesus já estava testando a sua fé, para ver se de fato eles eram persistentes. E quantas situações em que acontece exatamente isso, que nós somos provados para ver se realmente nós merecemos a bênção, o milagre, para ver se realmente nós precisamos do extraordinário de Deus, e não só no campo espiritual, mas também em outras áreas da nossa vida, que é necessário persistência, é necessário paciência, é necessário exatamente muita força, fé e foco. E os cegos então não desistiram, chegaram diante de Jesus, e Jesus os interroga: quereis vós mesmo que eu possa fazer isso? Aqui eles poderiam responder dizendo: olha, não, de modo irônico, ou até, né, achar que Jesus estava brincando com eles, porque se eles foram atrás de Jesus, é óbvio que eles, né? Mas não, eles foram humildes. Muitas das vezes as pessoas chegam a falar com a pessoa e se ofendem, porque a pessoa faz exatamente essa pergunta óbvia, mas só para ver a fé da pessoa, para ver realmente quem é a pessoa, se a pessoa é estourada, se a pessoa é estúpida, ela não é uma pessoa equilibrada, se ela é digna de merecer aquilo. Por exemplo, um sujeito que pede ajuda de alguém, seja monetária, um camarada vai lá e diz: olha,
eu preciso de algo. Outro que pode dar esse algo não dá bola. Chega num determinado local e aí esse vem e tem um contato pessoal com ele e fala toda a sua necessidade. E esse diz: você realmente precisa? Aí o sujeito diz: não preciso, senão eu não vim aqui atrás de ti. Isso pode soar ofensivo. E pode até mesmo aquela pessoa não dar ou não emprestar o dinheiro. Então, porque até a própria opinião da pessoa vai mudar. Porque às vezes a pessoa realmente tem para dar ou para emprestar, não queria dar, não queria emprestar. Mas como foi abordada, do jeito que ela foi abordada, ela acaba se solidarizando e ajudando. Então tudo passa pela sabedoria e conduzir-se diante da situação de maneira correta, diante da pessoa de maneira correta, né? Tem que ter etiqueta, tem que ter o conhecimento exatamente dos bons modos, dos bons costumes. Tem que ser humilde, porque quem é humilde já será exaltado. Diante da humildade está a honra, como diz Salomão em Provérbios. Então pensamos nesse sentido. Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Claro, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja feito segundo a vossa fé. Olha que maravilhoso. Jesus novamente, não se exaltando, Jesus dando o crédito pela a fé dos cegos, Jesus operando o milagre e destacando a fé dos cegos. E por isso realmente nós temos que ter fé. Essa aqui, como um grão de mostarda, já é suficiente, né? Ou deve ser, porque é um grãozinho pequenininho, mas que vai produzir ou vai crescer uma árvore frondosa, muito enorme, e vai dar seus frutos. Então, meus caros, tenhamos fé, não sejamos pessimistas, sejamos persistentes, acreditamos naquilo que nós temos de valor, de bom, de positivo, entendemos a situação, vamos ver o que está errado e o que precisa ser modificado, esse algo. Está tudo aqui bem claro, é só você parar para meditar. Diferente de você simplesmente ler a Bíblia, pare e medite, porque a recomendação e o mandamento é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Não é só ler. Ler qualquer um lê. É necessário meditar, porque daí o Espírito de Deus vai falar com você. E se você não entender nada, peça que Deus lhe dará sabedoria. Então, tocou os olhos dele Jesus, dizendo: seja vos feito segundo a vossa fé. E Deus quer tocar nos seus olhos para você olhar de uma maneira diferente, para você ter um olhar divino, para você não ter aquele olhar de Ló, que eu sempre falo, que era um olhar físico, era um olhar carnal, humano e mundano, pois ele escolheu as campinas o atraíram, a coisa mundana, a coisa humana, física, natural o atraiu, sem Deus. Já Abraão não se preocupou em ir para outra banda que não era assim tão bonita e tinha tudo para não ser próspera, mas ele sabia que o Deus que ele servia poderia fazer tudo ser próspero, abençoar, porque Deus faz brotar do deserto oceanos, Deus faz coisas impossíveis, maravilhosas. Deus faz o mar parar, o mar, melhor dizendo, se abrir e em terra seca o seu povo passar. Deus faz o sol e a lua parar. Deus faz coisas tremendas. Então quem teme ao Senhor sabe que aonde que ele estiver, ele vai ser prosperado, abençoado. E que não é pelo fato da beleza da cidade, ou como no caso de Ló,
dos campos verdejantes, que vai fazer com que Deus então lhe prospere naquele local. Deus gosta de fazer exatamente aquilo que é para os homens uma loucura. Deus gosta de confundir. Então por isso que nós devemos procurar ter essa mentalidade de Cristo, ter essa mentalidade de Deus, ter esse olhar clínico, ter esse olhar divino a respeito das coisas. Abrir esses olhos para enxergar um novo mundo, para enxergar uma nova forma de viver. O apóstolo Paulo, quando teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, a Bíblia relata que ele caiu do cavalo e que ficou cego, porque a glória de Jesus tirou o olhar, cegou o olhar humano, carnal e mundano do apóstolo Paulo. E ele caiu do cavalo representando cair exatamente, ou sair da soberba, sair da presunção, da vanglória. Então, ao cair e ao ficar cego, ao se humilhar e depois a ter novamente o retorno dessa vista, fez com que o apóstolo Paulo fosse o grande pregador entre os gentios, porque ele teve uma nova visão a partir dessa queda que foi para o seu benefício. De fato, cair do cavalo. Quantos precisam de fato ficar cegos para ter uma nova vista? Precisam ficar cegos daquela visão torta, daquela visão totalmente míope que ele tinha, porque era uma visão mundana, carnal, uma visão humana, para ter uma nova visão perfeita, divina, tridimensional, tridimensional em três partes, Pai, Filho e Espírito Santo, para ele ter uma visão mais privilegiada de tudo, uma visão de um telescópio que pode ver tudo, coisa que o homem natural, carnal, humano não vê, o homem espiritual enxerga. É necessário isso, meus caros. Olha que palavra interessante, mensagem maravilhosa nesse sentido. Nós podemos extrair desse texto, desses versículos bíblicos. Então Jesus tocou nos olhos dele. Jesus quer tocar nos seus olhos, para você ter essa visão e você perder essa cegueira espiritual que lhe impede de avançar, de ser próspero, abençoado, de ter uma vida mais melhor, de ser um ótimo profissional, de ter um salário digno da sua profissão, de ter um casamento, uma família abençoada, enfim. Deus quer tocar nos seus olhos. Deus quer trabalhar no seu olhar, porque o próprio Jesus falou que a candeia, a luz do nosso corpo é os nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, eles serão bons. Se os nossos olhos forem maus, eles serão maus. E o homem que está na carne, ele tem uns olhos, uma visão realmente equivocada. Ele tem olhos maus. Já o homem que tem um contato com Jesus, ele realmente passa a ter olhos de águia. Começa a enxergar coisas que ele jamais pensou. Cumpre as promessas de Deus em sua vida, aquilo que seus ouvidos nunca escutaram, que os seus olhos nunca viram, que não subiu ao seu coração, e que Deus tem preparado exatamente para aqueles que o amam. Aleluia. Então Jesus quer tocar nos vossos olhos, tanto para curar da cegueira física, como material, financeira, conjugal, social e principalmente espiritual. Porque os cegos fisicamente eles eram cegos, mas espiritualmente não.
pelo fato de ter fé, de acreditar que Jesus era o Messias, de vencer todas as barreiras, as dificuldades que eles tinham por conta exatamente da cegueira física, vencendo todos os limites para chegar diante do dono da bênção e recebê-la. Que maravilhoso! E é assim que nós devemos fazer. E os olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçou, dizendo: olhai, que ninguém o sabe. Jesus queria que eles não contassem o milagre, a bênção que eles tinham recebido, poder ser perseguido e morto antes do tempo, pelo fato de não querer se exaltar, e também, como já falei na última edição, porque Jesus queria mais comunhão com Deus também. Esses são os possíveis motivos, os três, que eu percebo, pelo fato então de Jesus exatamente dizer para não contar os milagres que ele fazia. Mas tendo eles saído, infelizmente divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Não deveriam fazer isso. Veja que todas essas campanhas que se fazem em nome de Jesus, né? Aí no futebol, com os atletas de Cristo, no marketing, com os famosos que se convertem a Cristo, não deve ser feito. Porque Deus não quer glória de homem. Deus não quer fama. Deus não quer marketing. Aliás, Deus não precisa de nada disso. Se Ele quiser que todos o adorem e ter fama, Ele se apresenta diante de todos, pronto, todo mundo o segue, todo mundo o reverencia, e ponto final. É simples assim. Mas tendo ele saído divulgar a sua fama por toda aquela terra, infelizmente. E quantos que fazem isso, né? Usam camisas de Jesus, tatuam Jesus no seu corpo, né? Faz a propaganda aí, o marketing. Aí depois vem a represália e eles não enxergam o porquê. Estão indo até de contra a Bíblia, porque eles seguem a religião e não seguem o que Jesus manda, ou o que Jesus deixou registrado. A cura, milagre, eu já disse, é para despertar a fé. Em outras oportunidades eu já mencionei isso. É para salvação das almas. É para a salvação tanto da pessoa que recebe o milagre, bem como das outras que vão receber o milagre, não porque o sujeito disse, mas vão perceber, vão olhar. Tem essa questão. Você vai olhar para fulano de tal, puxa vida, você não estava cego, agora você está vendo. Você vê de perto, de longe, tudo. Você tem uma visão boa assim. Como é que aconteceu isso? Você foi a algum médico? Você procurou algum recurso? Qual é o recurso novo que tem agora de medicina aí? Que eu quero saber, que eu quero ser curado também. Aí sim ele vai dizer. Aí sim ele pode de alguma forma dizer. Existe um homem que curou, né? Você tenha fé. Agora, fazer o alarde, a propaganda, sem que fosse preciso, sem pedir, isso é errado. Sem haver diálogo. Não podemos fazer exatamente esse merchandising do nada. Tem que ter um propósito. Até porque os milagres têm um propósito, como já disse, salvação. E havendo se eles retirados, trouxeram-lhe um homem mudo, endemoniado. Mais um milagre aqui de Jesus. Agora um homem mudo, endemoniado. Agora o sujeito não falava, estava perturbado. Mas alguém trouxe um homem ali, naquela situação. Então, serviu inclusive para aqueles que estavam seguindo Jesus despertar a sua fé e trazer outras pessoas que estivessem realmente necessitando de algo, de a cura física. E esse homem mudo, endemoniado, foi alcançado pela bênção de Deus, porque Jesus expulsou o seu demônio. Então o mudo falou. E muitos usam esse versículo para dizer que existe o demônio da mudez, querendo dizer que aqueles que são tímidos é porque tem um demônio que os deixa tímidos. Isso não é verdade, não é bem assim.
Nós entendemos, ou dá para entender exatamente nesse texto, que há essa possibilidade do demônio fazer com que a pessoa fique muda, melhor dizendo. Ou a pessoa já nascer também com a própria patologia, com a mudez, e ser perturbada exatamente por conta dessa doença. E aí o inimigo se aproveitar dessa perturbação e ainda mais fazer com que essa pessoa sofra. É a possibilidade. E expulsou o demônio então Jesus. E quando tirou esse demônio, é a primeira opção. Realmente a pessoa estava endemoniada, e quando foi expulsado esse demônio, ele passou a falar. Porque senão Jesus tinha expulsado o demônio também, feito ele falar, né? Então a questão não era essa. Mas é que a gente não pode generalizar. Por isso que eu trouxe aquela outra opção. E não quer dizer também que a timidez seja exatamente isso. Porque o que se tem de tímido aí não é bem tímido, né? A pessoa fala, a pessoa só é um pouco recatada, a pessoa só é um pouco comedida. Não quer dizer que ela é tímida. Eu conheço gente que realmente não falam. Aí é uma timidez exacerbada, né? E possivelmente pode ser um demônio mesmo, um espírito mau que perturba a pessoa, que faz ela se sentir má, que impeça ela de ter comunicação, de ter convívio social, faz com que ela fique no ostracismo, no isolamento. Há essa possibilidade, sim. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal vimos, ouviu isso? Mais um fato comprovando que Jesus era o Messias de fato. Mas os fariseus, como disse lá no início, esse expulsa os demônios pelo espírito do demônio. A soberba, a presunção era tanta, e o não querer reconhecer Jesus como Messias e Filho de Deus era, né, o seu, digamos assim, fetiche, o seu prazer, sua fantasia, que para tudo eles arranjavam alguma resposta, mesmo que fosse a mais absurda possível. Se eles vissem milagre, não. Esse milagre não é bem milagre, os meus adivinhos ou os adivinhos fazem. Se visse outros milagres um pouco maiores do que aqueles que foram feitos, não, é o diabo que operou, porque o diabo também faz prodígios e sinais e maravilhas. Se não era o diabo, não, esse daí é um milagre fajuto. Sempre tem um porém. E os religiosos dos dias atuais a mesma coisa. São dos sensacionistas que creem na cessação de milagres, de dons e operações do Espírito Santo. Não crê, mas que o Espírito Santo opere como operou no passado, ou que o próprio Jesus opere por intermédio do Espírito Santo. Não crê. Então, quando ele vê o milagre na cara dele, ele sempre diz: não, isso aí a medicina faz, não, isso aí é espírito engano, não, isso é... Quantos que nós temos aí nos dias atuais? É claro que existe realmente os falsários, mercenários, existe os que falsificam milagres, existe aqueles que compram pessoas para dizerem que elas estavam doentes, com patologias das mais diversas, e então falsificam, como já disse, o milagre, ou adulteram. Outros acabam instigando as pessoas, dando uma autoconfiança a elas, que elas foram curadas de suas próprias patologias que são existentes. Outros, por meio de hipnose ou por meio de outro mecanismo, acabam curando, entre aspas, doenças que na realidade não eram tão doenças assim. Eram aquelas que são chamadas psicossomáticas, né? Que o sujeito vai adquirindo ao longo do tempo com a sua própria doença. Quer dizer, uma pessoa que é deprimida ou que é depressiva, ela pode ser hipocondríaca, ela pode dizer que tem várias doenças por conta da sua própria depressão, por sofrer com síndrome de pânico, por sofrer com transtorno de ansiedade, transtorno de bipolaridade, e assim vai. Então a pessoa pode dizer: não, eu sofro do coração, eu sinto palpitação, eu sinto
que meu coração vai parar, arritmia e tal, e agora eu fui curado. Porque ele foi estimulado. Aí ele está no meio aí dessas igrejas, essas instituições religiosas que são grandes, que várias multidões, né? E vem para ele faz um exercício que ele não está acostumado a fazer, se liberta um pouco daquela neurose, então ele acaba curando. Não, fui curado agora do problema no meu coração, né? Ou fui curado agora do câncer da AIDS. Ora, existe a metástase, que é um câncer que vai e volta, tá? A AIDS também tem tempos que ela vai e volta, e se tiver exatamente o controle dela por meio de coquetéis, né? Porque hoje avançou muito nisso, a pessoa acaba vivendo. Inclusive eu estava vendo uma reportagem de um médico dizendo que a AIDS nunca existiu, que isso é uma invenção da mídia, porque a AIDS é uma sigla que quer dizer uma doença autoimune, aliás, de imunidade baixa, melhor dizendo. E essa imunidade baixa, uma febre pode te dar, qualquer outra coisa pode te dar. Então, necessariamente, a AIDS não é assim tão esse bicho papão que é, né? Obviamente que depende do estado dessa AIDS, né? Se ela já está mais avançada, assim como do câncer, que em alguns casos tem até cura mesmo. Então a pessoa vai lá dizer, é por conta da fé. Não seria nem isso por conta da fé, é por conta da própria sugestão. Agora existem milagres, que a pessoa realmente está desenganada, está morrendo, está morta e ressuscita, né? Mas aí é catalepsia. Então, meu filho, então realmente, meus caros, você é um cético. Então, nem diz que você é cristão. Mas Jesus só fez que sentido teria Deus ter operado no Velho e no Novo Testamento e agora não operar mais? Então jogamos a Bíblia, né? Aí no rio ateamos fogo, rasgamos ela. Se a Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não vai operar. Quem é o homem para impedir o homem, a Deus de operar? Se ele mesmo diz, operando eu, quem impedirá? Então isso é uma balela. Não é por causa dos hipócritas, não é por causa dos erros, dos escândalos, dos falsos milagres, nós não vamos crer mais em milagre de Deus. Nós não vamos crer mais em algo extraordinário do Senhor. Isso até é uma barreira que nós devemos vencer, né? Que é a barreira da dúvida. Eu não estou dizendo para você ser fanático, alienado, ir atrás de um pastor aí charlatão, aproveitador, né? Curandeiro, para lá dar a sua casa, dar o seu dinheiro, dar o seu carro, em troca de uma bênção que nunca vem, em troca de uma cura que nunca acontece. Eu não estou falando desse sentido, eu estou falando de você de contato direto com Deus, sem igreja, templo, instituição religiosa, sem padre, sem cura, sem papa, sem pastor, sem nada. Porque o único intermediador entre o homem e Deus é Jesus. Ele mesmo diz, tudo que pedires em meu nome ao Pai recebereis. Ele mesmo diz que sem mim nada podeis fazer. Ele mesmo disse que ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. E São Paulo vai falar, pelo menos é a carta de Hebreus que diz que foi Paulo que escreveu, apesar de nas Bíblias não aparecer a autoria sendo dele, que o único mediador entre o homem e Deus é Jesus. Pronto, está fechado aí, ele é o sumo sacerdote. Você não precisa de intermediário, você não precisa de terceirização de cura, de milagre, de bênção, direto a Deus. Faz a sua parte, vai ao médico, se o médico desenganou, agora confia no Senhor. Porque Ele é Deus para curar, fazer milagres extraordinários, para mostrar para os céticos a sua existência, até mesmo para você acrescentar a sua fé. Agora também existe a possibilidade, se Deus quer que te levar, Ele vai te levar de qualquer forma também, né? Porque a vida não pertence a nós, é a Ele. Ele dá, Ele tira, Ele faz retornar, enfim. Nós não somos de nós mesmos, independente se nós cremos ou não nele. Essa é a grande verdade, porque Ele manda em tudo. Até o próprio Satanás só pode agir de acordo com a sua própria vontade.
como ele pediu autorização para tocar na vida de Jó. Nem a macumba, nem a feitiçaria, nem as obras do mal nos tocam, se nós estiver com Cristo, com a nossa vida escondida em Deus, por Cristo Jesus. Porque aos anjos dará ordem para nos defender e nos guardar. Não temos o que temer a nada, a não ser o Senhor. E o próprio Jesus disse para nós temer a Deus, e não ao homem que pode nos matar. Mas Deus, além não só de nos matar, pode nos lançar no fogo do inferno. Deus é amor, Deus é justiça. Deus não tem prazer na morte do ímpio e nem na nossa morte, né? Mas só quando é a hora, é a hora. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Foi isso que Salomão falou lá em Eclesiastes. Jesus pediu para que Deus afastasse dele aquele cálice, mas Deus não afastou. Será que você não pensa também nesse sentido? É a hora, é a hora. E Jesus padeceu a pior de todas as mortes. Porque até mesmo os que foram crucificados, Gestas e Dimas no lado direito de Jesus e Gesta no lado esquerdo, eles não passaram por tal humilhação como Jesus passou. Porque Jesus, além de ser crucificado, condenado à crucificação, ainda teve que passar a humilhação pela vilha cruz, ser cuspido, ser açoitado, mandaram carregar uma cruz e começar a dizer: esse não é o rei dos judeus. Zombaram dele, riram dele. Esse não é que cura, que ressuscita, agora cura-te mesmo aí, ressuscita. Faz agora. Zombavam dele. Os criminosos da época eram só pegos, colocados na cruz e crucificados. Jesus foi aviltado, humilhado. Então foi a pior de todas as mortes, eu diria. Talvez nem as mortes foram feitas ali em Auschwitz, naquele campo de concentração que Hitler matava os judeus, foram a morte de Jesus. Então, meus caros, deixamos isso de lado. Fé, confiar no Senhor, claro, fazendo a nossa parte. E aí tem um outro problema, que é a pessoa confiar totalmente em Deus. Não que isso seja errado, mas no sentido de que aquilo que é para nós fazer, é para nós fazer. Devemos confiar plenamente em Deus, naquilo que não nos compete. Agora, aquilo que nos compete, meu Deus, isso é óbvio. Às vezes a pessoa está com câncer, ou com alguma doença grave e mortal. Tem o auxílio da medicina, tem médicos bons, pode reverter esse caso. E a pessoa não se submete ao procedimento cirúrgico ou medicamentoso de acordo com a prescrição do médico e acha que Deus vai curar. Não. Faz. Confia no Senhor. Se não der, então aí sim. E outra, tudo passa também pela prevenção. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Porque a pessoa às vezes não cuida a vida toda, aí chega a determinada idade, já na velhice, né? Vem tudo à tona, vem tudo. Se a pessoa não cuidou do seu corpo, não fez, por exemplo, exercício físico, caminhada, não se alimentou bem, não cuidou da sua vida, uma hora a consequência vai vir, ele vai colher aquilo que ele plantou. É imprescindível exatamente você fazer a prevenção. Você inclusive fazer uma bateria de exames do médico para ver como é que está a sua situação. São Lucas era médico, eu não sei por que tanto preconceito com médico, ou tanto medo ou ojeriza de médico ou de medicina. Até entendo as pessoas que têm o pavor a isso, né? Que são medrosas, até porque você já ir para um hospital já é um ambiente um pouco hostil, né? Porque você já pensa, puxa vida, eu posso sair aqui do hospital direto para o cemitério, né? Você já fica entre a vida. É verdade, né? Isso eu já passei por experiência, as pessoas passam. Inclusive, numa das situações que eu passei, o médico disse: não, você ainda tem muito tempo para viver ainda, calma. E era de fato, era um problema de ordem emocional, e que eu já achava que era um
problema cardíaco e que eu ia falecer. Então, eu até entendo esse pavor de médico, mas não é para tal, né? Lá é exatamente uma forma de curar. Pior se não tivesse essa, né, oportunidade, essa forma. Que outrora não se tinha tanto recurso na época de Jesus, por exemplo. São Lucas era médico, mas ele não dispunha ou dispusera de muitos recursos medicamentosos ou recursos médicos como de hoje. A medicina não era tão avançada. E aí realmente era necessário confiar no Senhor. Mas hoje em dia tem muito avanço. Isso é deixado por Deus, da natureza. Os remédios são da natureza. É tudo de Deus, se nós formos analisar. É claro que tem a preocupação, que a gente tem que procurar bons médicos. Tem realmente médicos que recém saíram da faculdade, mas não aprenderam bolufa nenhuma, né? Estavam na resistência, parece que é o nome que chama, né? Que é o estado de experiência ali, o probatório, aquele espaço. E às vezes a pessoa realmente ela foi pela cabeça dos outros, ela não estudou, ela não passou bem nas experiências, e aí vai um caso bem extremo, né? Sujeito praticamente mais lá do que aqui, né? Pode contribuir para a morte do sujeito, né? E principalmente o pobre está sujeito a isso, pelo fato de ter a seu serviço pessoas, e não é preconceito, é só uma constatação verídica, está sujeito a pegar esses péssimos médicos. Mas não quer dizer que na esfera privada também não tenha péssimos médicos formados, né? Eu diria até tem mais, porque é mais fácil de comprar, né? Então um pouco de preconceito também, mas é que de fato acontece, né? Então, na esfera pública e privada, na universidade privada como a pública, pessoas formadas, né, advindas, né? Há algumas públicas que são excelentíssimas, né? E tem um nível realmente de cobrança e de triagem desses médicos muito fenomenal, que só coloca para o mercado, só colocam para exercer a atividade realmente médicos que honram o jaleco, que sejam pessoas de fato profissionais vocacionadas. Então, para encerrar o papo, meus caros, os fariseus nos nossos dias estão aí sempre duvidando, sempre questionando, né? Só que quando eles precisar da cura, eles vão querer vir atrás de Jesus. Quantos fariseus vieram atrás de Jesus, né? Quantos judeus, quantos príncipes da sinagoga foram educados erroneamente e venceram esse obstáculo dessa ensinança equivocada acerca do Messias. Então, muito cuidado, né? Às vezes você diz, aquele lá expulsou demônios pelos príncipes dos demônios. Pode ser uma blasfêmia para o Espírito Santo, que deu o dom a essa pessoa. Deus dá dom sem arrependimento. Os dons não salvam, bem é verdade. Jesus deixou isso claro. E dirão naquele dia, expulsei demônios do teu nome, apartai-vos de mim, eu vos nunca conheci. E Jesus também destacou ao falar aos discípulos, dizendo, olha, não ficai alegre por fato de ter esse dom de expulsar demônios, mas sim porque o vosso nome está escrito no livro da vida, tá? Agora, de fato, falar por falar, né? Tem demônios, é um cuidado que nós temos que ter. E aqueles que são céticos, que são religiosos, eles realmente querem colocar uma mordaça, cercear toda e qualquer manifestação genuína de Deus. Aliás, o genuíno é de acordo com a sua própria convicção ou pensamento do que vem a ser genuíno. E não é a essência, o genuíno, o que é verdadeiro, do modo de Deus. Os pensamentos nossos são um e Deus são outro. Deus faz coisas aqui impossíveis que nós ficamos aqui boquiabertos, abismados. Coisas fenomenais, que vai contra toda a lógica, que faz com que nós pensamos de uma maneira
totalmente diferente daquilo que nós pensamos agora, por exemplo. Ok? Então fique aí claro a mensagem de Deus: fé, força, foco, persistência, reconhecer Jesus superior a você, ser humilde. Algumas características que não podemos extrair aqui dessa cura milagrosa dos 2 cegos, tendo visão e do mundo, sendo expulsado seu demônio e estão passando a falar. E Deus quer fazer você falar. Falar também nos outros sentidos, nos outros âmbitos. Falar da sua glória, né? Falar o que convém. Porque uma coisa é você falar, ser um falastrão. Outra coisa é você emudecer. Não tem equilíbrio, né? É necessário falar. Imagina se você está com uma dor, você pode falar, você não é mudo, você não fala. E para os mudos nós temos as libras, né? Os sinais de surdo e mudo. Hoje em dia nós temos isso. Como para o cego nós temos o braille. Na época de Jesus não tinha nenhum desses recursos. A comunicação realmente era dificultosa. Isso era necessário que o sujeito fosse curado, né? Porque ele tinha realmente uma dificuldade para se comunicar. As pessoas deveriam de fato entender através de mímicas, mas que nem todos deveriam ter esse conhecimento. E Jesus entrou nessa vida, a vida dessas pessoas, para mudar, para trazer novo sentido, para transformar essas pessoas e fazer elas realmente ter uma vida abençoada. Que Deus os abençoe. Jesus é de fato ou a pessoa certa, ideal, para que nós possamos realmente enfrentar todas as obras do maligno, para que possamos ter a cura da nossa mudez e da nossa cegueira espiritual, principalmente. Ok? Até a próxima.